Senhor, que o Senhor me permitiu estar aqui, juntamente com a minha família. Estou aqui com os meus líderes, o Michel e a Anne, e vieram juntamente comigo, a Duda, dos jovens também. Estou aqui com o meu melhor amigo também, o Anthony, que eu convidei ele para estar aqui. Minha avó convidou ele também, né? Para estar aqui, adorando o santo nome do Senhor Jesus, amém? Aí, rapidamente, vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você que achar aí, se coloque de pé, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Glória a Deus! Fala conosco, Senhor. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: Apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Antes de tomar seu assento, vamos fazer uma oração. Coloque a Bíblia no seu coração e vamos fazer uma oração para que a palavra de Deus venha falar conosco nesta noite. Amém? Pode tomar seu assento, aplaudindo e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse texto, aleluia, Deus tomou meu coração, fez ferver no meu coração esta palavra. E aqui é a narrativa quando Davi ele se dispõe-se a pelejar contra o gigante. Para a gente entender, no capítulo anterior, no capítulo 16, Deus manda Samuel ir até Jessé e ungir um filho dele. E aí Samuel chega lá e Jessé, ele mostra seus filhos, coloca o seu filho mais velho. Aqui tem meu filho mais velho, que ele é mais forte, é de guerra. Tem um outro filho ali. Mas Samuel fala: não, ainda está faltando um. Não tem todos os seus filhos aqui. Vai chamar aquele que apacenta as ovelhas. E aí Samuel unge a Davi. E no capítulo 17 acontece uma grande guerra. Acontece uma grande guerra entre os israelitas e os filisteus. Uma grande guerra acontece. No versículo 17, o Jessé ordena a Davi para que pegue um pouco de comida, pegue os alimentos e leve para seus irmãos no campo de batalha, para que eles venham se alimentar. Então Davi, pela manhã, ele deixa as ovelhas, pega os alimentos e vai até o campo de batalha. E aqui, aleluias, muitos olham esse texto, né? O texto da vitória de Davi sobre o gigante. Só que muitas pregações, se você for ver, muitas igrejas, muitos pregadores olham para esse texto e só lembram da vitória que Davi teve neste ocorrido. Muitos olham para esse texto e só falam das bênçãos que Davi recebeu antes, durante e depois do ocorrido. Porém Deus falou no meu coração sobre uma coisa que muitos não falam, é sobre os livramentos que Deus deu a Davi. Os livramentos que Deus deixou para Davi, deu para ele todos os livramentos neste ocorrido, nessa grande história que todos vocês conhecem muito bem.
E você, talvez nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus dias de tristeza, nos seus momentos, nas suas batalhas, nas suas guerras, às vezes nos perguntamos: será que eu estou sendo livrado por Deus? Muitos só pensam na vitória, muitos só pensam nas bênçãos que vai conquistar, mas muitos esquecem dos livramentos que o Senhor tem nos dado. Os livramentos que todo dia, dia após dia, o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado, tem nos guiado, tem nos guardado do mal, tem nos guardado das assolações do inimigo, tem nos livrado dos levantes de Satanás. O Senhor tem nos livrado. Mas como que essas lutas, essas dificuldades, como é que elas provam? Como é que é provado que você está sendo livrado por Deus? Como é que você consegue ter certeza? Não, Deus está me livrando, Deus está me guardando nessa dificuldade, neste problema, nesta terrível batalha. Como é que eu vou saber que eu estou sendo livrado? E aqui neste texto mostra Davi, no decorrer da história, Davi mostra como que é provado que Deus está livrando, que Deus está guardando a sua vida, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. A primeira coisa, quando Davi chega ao campo de batalha, ele vai até o seu irmão, ele pergunta ao seu irmão o que está acontecendo. Então Eliabe, no versículo 28, leia comigo, no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e Eliabe disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. A primeira coisa, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus momentos de guerra, nos seus momentos de batalha, sempre vai ter aqueles que vão maldizer você, aqueles que vão ser maldizentes contra a tua vida, vão apontar o dedo na sua cara e falar: por que você fez isso? Por que você está fazendo dessa maneira? Por que você não vai daquela forma, daquele jeito outro? Assim é melhor, daquele jeito é melhor, daquele jeito é assim, assim assado, e você vai conseguir vencer. Muitos vão te maldizer, até às vezes o próprio familiar, aqui foi o irmão de Davi, apontou para ele e falou: bem conheço o teu coração, bem conheço a tua maldade, que deixou as ovelhas para descer aqui e ver a guerra. Próprio irmão de Davi, maldizendo o próprio irmão, falando que ele tem um coração mau. E muitas vezes vai aparecer nas suas lutas, nas suas dificuldades, pessoas até íntimas, pessoas até próximas, que vão apontar: por que você está fazendo assim? Desse jeito não vai dar certo, daquele jeito não vai dar certo, faz assim. Vão maldizer, vão te apontar o dedo, vão te julgar, vão falar mal da sua vida, pelas suas costas, e às vezes até alguém íntimo. Outra coisa que acontece também, no versículo 33, Davi chega até Saul, porém Saul diz assim, leia comigo, 33, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Outra coisa que também acontece nos nossos momentos de luta, de dificuldade, de problemas, sempre vai ter aqueles que duvidam de que Deus está te livrando, de que você vai vencer a batalha, de que você vai vencer os momentos de dificuldades. Sempre vai ter aquele que vai duvidar. Tu és jovem, tu és moço, ele é de guerra, você não vai conseguir, você não vai ter chance, porque ele é de guerra, e você é jovem, você não vai conseguir. Sempre vai ter os que maldizem você, sempre vai ter os que duvidam de você. E agora, também vai ter, no verso de 43, quando Davi chega ao gigante, o filisteu, Golias, diz assim: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Sempre também terá, nas lutas, nos momentos de prova, o mundo querendo te afrontar com maldizentes, duvidando e zombando. Sempre ele zombou de Davi: sou algum cachorro para você vir com um cajado, para você vir com um pedaço de pau? Sou algum cachorro para você querer me matar desse jeito? Sempre vai ter os que zombam das armas que você está usando, sempre vai ter aqueles que zombam do seu ministério, sempre vai ter aqueles que zombam do seu chamado, zombam da sua família, zombam da sua casa, zombam da obra que Deus tem na sua vida. Sempre vai ter aqueles que maldizem, aqueles que duvidam, aqueles que zombam da sua vida, zombam do seu jeito de conduzir, de caminhar. Sempre vai ter. O mundo
mundo vai querer te afrontar, isso é prova que Deus está te livrando. Sabe por quê? Porque em meio aos levantes, quando isso acontece, isso é Satanás que levanta. Satanás que levanta alguém para te maldizer. Satanás levanta alguém para te duvidar da sua índole. Satanás levanta alguém para zombar da sua vida. Sabe por quê? Mas por que não podemos desistir? Porque em Mateus 4 aconteceu a mesma coisa com Jesus. Jesus foi zombado, Jesus foi tentado, e no momento que ele estava fervoroso, cheio de oração, cheio de fogo, no momento de fraqueza dele, no momento que ele estava de jejum, com fome, a carne fraca, a carne cansada, ele estava cansado, e Satanás aparece, torna essas pedras em pães, e se alimentam e tal. Só que Jesus, ele mostra uma coisa que nós precisamos também mostrar no momento que o mundo vem afrontar a gente. Ele usa as escrituras, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Sempre vai ter, aleluia. É as escrituras, ela deu forças, aleluia. As escrituras deu força para Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Pouco tempo depois ele fala: lança-te daqui abaixo, pois está escrito que os anjos eles irão a teu favor. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, mesmo num momento de fraqueza, ele usou as escrituras, e as escrituras é prova de que Deus está te livrando, que Deus está te guardando. Quando o mundo querer te afrontar, maldizer você, duvidar você, zombar você, como é que você prova que Deus está te livrando? Porque você tem as escrituras na sua mão. Você não vai despreparado, você lê as escrituras. Sabe por quê? Porque quando você ora, você fala com Deus, mas quando você abre a palavra de Deus, é Deus que fala com você, é Deus que te guia na sua vida, é Deus que fala na sua vida. Aleluia, glória a Deus. As escrituras deu força para Jesus, e Satanás, ele ficou lá, ele foi embora, ele o deixou, ele foi embora, porque Jesus tinha as escrituras deram forças. Aí depois os anjos descem e alimentam Jesus. Aleluia. É a prova que você está sendo livrado nessa prova, está sendo livrado nessa dificuldade. As escrituras. O que mais que mostra? No versículo 34, leia comigo. Davi diz assim a Saul: teu servo, 34, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, vinha um leão e um urso tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Aleluia. Aqui Davi estava no momento de guerra, no momento de batalha, no momento de dificuldade. Só que Davi passou por lutas anteriores. Davi passou por provas antes do ocorrido, antes da batalha, antes da maior guerra. Davi, ele passou por lutas, momentos de prova anteriormente. Olha só, anteriormente. Mas o leão, o urso, não foi para matar Davi, não foi para que ele morresse, foi para que ele fortalecesse, foi para que ele ficasse mais forte. Ou seja, desde cedo o Senhor já te livra. Não, momentos anteriores, não é só na prova de agora, não é só nas batalhas de agora. Anteriormente, o Senhor Jesus, Deus, Ele tem te livrado, Ele tem te guardado. E o que é isso? Os testemunhos. Davi tinha testemunhos para contar das lutas anteriores, das dificuldades anteriores, dos problemas anteriores. As consequências das lutas são os testemunhos e não o choro. Aleluia. Eu olho para a palavra de Deus e vejo Paulo. Paulo está no seu último relato, em 2 Timóteo 4. Ele escreve o seu último relato ocorrido. Ele está numa masmorra em Roma, e o Espírito Santo alerta ele que ele irá morrer. Aí ele escreve para Timóteo:
em X em tempo, fora de tempo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, estou sendo entregado como uma expressão de sacrifício. Muitos me deixaram, todos me abandonaram, só Lucas está comigo, traga Marcos contigo, porque me é útil para o Evangelho. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas todos me deixaram, me desampararam, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O que é isso? Mesmo no momento do dia da morte de Paulo, ele estava relatando um testemunho para Timóteo, ele estava dizendo o testemunho dele: olha só, o mundo me deixou, eu estou sendo entregue a sacrifício, eu vou morrer, mas o Senhor me assistiu, eu vou morrer, mas o Senhor me revestiu de forças, eu vou morrer sim, mas o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor tem me livrado da boca do leão, e me guardou para o reino celestial. Timóteo, ele tinha um testemunho da vida dele, do ministério dele. Ele não tinha choro, ele não tinha o que reclamar, ele não tinha o que maldizer, o que duvidar, não. Testemunhos: o Senhor me assistiu. Quantas vezes aqui, eu pequeno aqui, via a irmã Ana, via a irmã Marlene, via a irmã Leonora, contava testemunhos: olha, na semana aconteceu isso, aquilo, o inimigo se levantou, mas Jesus me livrou. Olha, aconteceu aquela dificuldade, aquele problema financeiro ali, mas Jesus está me guardando, Jesus está me livrando. Sempre eu vi crescendo aqui testemunhos que provam que Deus está te livrando, Deus está te guardando, Deus está te guiando. Desde cedo Ele tem te livrado, aleluia. Desde cedo, glória a Deus. Os testemunhos provam que Deus está livrando, sim. As escrituras também, e os testemunhos também, aleluia. Que mais? No verso de número 38, então Saul, ele manda, falando: então vai, o Senhor seja contigo, beleza. Mas antes, olha só, 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Olha só, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-lo numa forge de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Então Davi, ele vai para a guerra, ele vai enfrentar o gigante. Só que aí Saul fala: não, beleza, você vai enfrentar, o Senhor seja contigo, mas antes deixa eu te vestir com as armaduras, com as espadas aqui, para você ir batalhar, né? Para dizer que ele não foi desamparado, para dizer que ele não foi desarmado para a guerra. Olha só, para dizer que ele não foi sem armas, sem preparação para enfrentar a luta, para enfrentar a dificuldade. Só que olha só, quando ele cinge a espada, veste a armadura e ele começa a andar, diz que ele nunca o havia experimentado. Ele diz: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, as armaduras que não eram dele não serviram para ele. Às vezes, no momento das lutas, das dificuldades, o mundo vai te querer te vestir com as armaduras dele. O mundo vai querer te vestir com as armas, com as artimanhas, com os planos dele. Só que você vai vestir. Não, Davi se incomodou. Davi se incomodou. Você vai começar a andar e vai dizer: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E que mais? Davi tirou aquilo sobre si. Ou seja, quando a gente tenta vestir as armaduras do mundo, as armas do mundo, para tentar vencer as guerras, vencer as batalhas, não dá. Você não consegue andar, você não consegue se locomover, você se incomoda. Por quê? Porque não encaixa, não é da sua natureza, não serve para você. Você vai se incomodar, você não vai conseguir andar, porque são as armaduras do mundo, não são suas. São as armaduras que o mundo oferece. Só que você vai ser igual Davi, você vai se incomodar, não vai conseguir andar, e vai tirar aquilo sobre si.
Muitos se revestem das armaduras do mundo e incomoda, mas eles vão mesmo assim. Não consegue andar, mas ele vai mesmo assim. Só que muitos esquecem de tirar aquilo sobre si. Muitos esquecem de tirar as armaduras que estão incomodando. Davi se incomoda com as armas que não eram deles. E o que ele faz? Ele vai desarmado? Ele vai despreparado? O que ele faz? No versículo 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. Davi não vai despreparado. Ele pega primeiro um cajado. Na palavra de Deus, na Bíblia, cajado muitas das vezes significam 3 coisas: autoridade, orientação e proteção. Autoridade, orientação e proteção é o que o cajado simboliza. E também 5 pedras do ribeiro. Pedra na Bíblia significa firmeza, significa algo sólido. E ribeiro, a palavra ribeiro significa o sustento de Deus que Deus derrama sobre o povo, e é um lembrete da fidelidade de Deus em fornecer o que nós precisamos. Então, Davi, ele pega o cajado e as pedras do ribeiro. E o que isso nos mostra? O cajado, irmão, autoridade, orientação e proteção são características que o Espírito Santo de Deus torna na gente, que o Espírito Santo de Deus traz na gente. O Espírito Santo de Deus, quando nós estamos revestidos, cheios do Espírito Santo, ele dá sim autoridade para você enfrentar as lutas, ele dá orientação para você pelejar, ele te dá a proteção devida para os seus problemas, para as suas dificuldades. E que mais? Pedras, firmeza, solidez, sustento que Deus derrama sobre o povo, lembrete da fidelidade de Deus em fornecer o que precisamos. Lembra o que? Das orações. Aleluias. As nossas orações, lembra que a gente tem que estar firme, que a gente tem que estar sólido que nem uma rocha. Lembra que o Senhor derrama as bênçãos sobre o povo, que lembra que o Senhor, ele é fiel em fornecer o que eu e você precisamos. Somente as orações, somente o Espírito Santo é as armaduras que você deve utilizar. Essas não incomodarão, essas você consegue andar, você consegue caminhar, você consegue. E aí o Espírito Santo de Deus, as orações mostram que Deus está livrando você, que Deus está guardando você. O mundo vai querer te afrontar, mas você vai orar, você vai orar. Davi pega 5 pedras, você pode orar muito mais que isso, você pode orar muito mais que 5 vezes. Deus, ele pega um cajado, o Espírito Santo de Deus vai te guiando, ele vai guiando você nas batalhas, ele vai guiando você nas dificuldades. O Espírito Santo e as orações, aleluia. Essas são as armaduras que você tem que utilizar. Essas são as armaduras que não incomodam. Você consegue andar e você não vai tirar isso sobre si, porque essas são as armaduras que você precisa para ir à peleja. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E a oração, e o que mostra a oração, eu olho para a palavra de Deus e vejo em 2 Crônicas 7, Salomão, ele vai orar a Deus. Ele faz uma oração, acho que no capítulo anterior, do versículo 12 ao 42, Salomão orando a Deus, para que Deus respondesse ele, para que Deus fizesse um mover ali, aparecesse ali, para falar com ele. Salomão ora, do versículo 12 ao 42, ele ora, e aí no finalzinho, Deus, a glória de Deus toma conta da casa, ele preenche a casa, a glória de Deus preenche a oração. Aí Deus aparece ali para Salomão na casa de oração e responde: e se eu cerrar os céus? E se eu deixar que os gafanhotos comem a terra? E aí, Salomão? E aí, povo de Deus? E se o Senhor cerrar os céus? E se o Senhor mandar os gafanhotos? Mas aí ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, aí então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Salomão orou, glória a Deus, aleluia. Salomão orou e obteve resposta. O Senhor responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então, somente aí então, ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e
e sarará a tua terra. Mas tem que orar, tem que buscar, tem que pedir discernimento do Espírito Santo de Deus. Isso prova que você está sendo livrado, isso prova que o Senhor está te guiando. E o que mais? No versículo 45, leia comigo. 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na sua mão. Quando nós estamos nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, nas terríveis batalhas que acontecem com a nossa vida, aleluias, o mundo e as lutas vão a você também, igual o gigante, com espadas, com lanças, com escudos. O mundo vai com as piores armas para cima de você, para tentar te derrubar, para tentar aniquilar, para tentar destruir a sua fé. Fala, não, você não vai mais caminhar, você não vai mais conseguir. O mundo vai com você com espadas, com as maiores espadas, maiores lanças e os maiores escudos. E você vai igual Davi, você vai em nome do Senhor dos exércitos, você vai em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, oh glórias, aleluia, aleluia, você vai igual Davi, em nome do Senhor. E o que quer dizer isso? O que é ir em nome do Senhor? Mesmo que o mundo vá a você com ira, você vai a Ele com amor. Mesmo que o mundo vá com você com tristeza, com angústia, com guerra, você vai com alegria e com paz. Mesmo que o mundo vai cheio de tranqueira, você vai longânimo, você vai benigno, você vai bondoso. Mesmo que o mundo seja traíra, mesmo que ele coloque vários Judas na sua vida, você vai fiel. Mesmo que o mundo seja todo descontrolado, cheio de ira, cheio de falha, você vai manso, você vai com autocontrole, porque esses são os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esses são os frutos, essas são as suas armas. O que é isso? É carregar a presença de Deus na sua vida. Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo que o mundo vai com as piores armas, espadas, lança, escudo, mas você vai com amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão. Você vai com a presença de Deus sobre a sua vida. Você vai com Deus te guiando, o Espírito Santo te guiando, as orações te guiando. Aleluia, essa escritura mostra que você está sendo livrado. Os testemunhos provam que você está sendo livrado. As armaduras do Espírito Santo de Deus e as orações mostram que você está sendo livrado. E o que mais? A presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, mostram que você está sendo livrado nessa prova, livrado nessa guerra, livrado nessa dificuldade. É a presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E ele fala, toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então fique em paz, fique tranquilo, pois a presença de Deus está sobre a sua vida, te guardando a sua casa, guardando a sua família, guardando o seu jeito de ser, aleluia, o seu caminhar. As armaduras mostram que você está sendo livrado, está indo para o caminho certo. Os testemunhos que você tem para contar das lutas anteriores provam que Deus está te livrando. As escrituras mostram, sim, mas aí, mesmo assim, você olhando tudo isso e dizer, tudo bem, eu sei que as escrituras dão forças, eu sei que os testemunhos da minha vida provam que Deus está me livrando, eu sei que eu preciso me revestir do Espírito Santo de Deus, preciso orar, sei que a presença de Deus está sobre mim e tal, mas ainda não estou confiante que eu estou sendo livrado. Eu ainda não estou confiante que Deus é um Deus de livramento na minha vida, que Deus é um Deus de livramento nos momentos de dificuldades, em todo momento que o Senhor dá o que nós precisamos e necessitamos. Mesmo assim,
Ou você, ou alguém que você conhece, chega e você fala, mesmo com tudo isso de prova, tudo isso que está mostrando, eu não creio que Deus está me livrando, eu não creio que Deus está me guardando, eu não creio, tem as escrituras, tem testemunho, armadura e tal, mas eu não acho que não está me guiando. Aí você olha para essa pessoa, ou olha para você, dentro mesmo de você, e fala assim, Jesus, Ele te deu o maior livramento da sua vida. Sabe por quê? Porque a gente enfrenta gigante, enfrenta dificuldade, enfrenta problemas e tal. Jesus na vida, que quando Ele veio aqui, Ele enfrentou o maior gigante que tinha. Qual que era? O pecado e a morte. Jesus enfrentou os maiores gigantes que tinha, que nos afligia, que nos afrontava, era a morte e o pecado. O Senhor venceu os dois na cruz do Calvário. Quando ele verteu o seu sangue, ressuscitou, Ele acabou com a morte, Ele acabou com o meu e o seu pecado. Essa é a maior prova que o Senhor tem nos livrado. Sabe por quê? Porque Ele nos deu a sua graça, Ele nos tem dado a sua graça, e a sua graça nos é o suficiente, a sua graça nos é o bastante. Então quando você olhar para o seu irmão e falar assim, eu não estou sendo livrado, fala assim, deixa de mentira, o Senhor Ele te livrou, com o quê? Com a sua graça. A graça de Deus, ela te basta, ela te é o suficiente, ela te é o bastante. A graça de Deus é a maior prova que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Este é o maior livramento, aleluia. Este é o maior livramento. Então quando você estiver nos seus momentos de guerra, de dificuldade, de problemas, ou quando você encontrar alguém que esteja nessa situação, lembre-se e diga que as escrituras dão força, que os testemunhos provam, mostram. Sempre terá os que vão maldizer, duvidar, zombar. Que você tem que ter as armaduras. O Espírito Santo de Deus é o seu cajado, e as orações são as suas pedras. É as suas orações, aleluia. E que a presença de Deus está sobre a sua vida. E o último e o mais importante de todos, o principal, Jesus te livrou na cruz do Calvário. A sua graça é o maior livramento que Deus deu para nossas vidas, para mim e pelo seu intermédio. Mas não porque nós merecemos, mas porque Jesus nos amou, aleluia. Ele amou e nos guardou e nos livrou de todo mal, aleluia. Glória a Deus. Se você entendeu essa mensagem, bate palma para o Senhor Jesus, glorifique a Ele, exalte o santo nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe.